Olá a todos e a todas que estão assistindo esse vídeo. Eu sou Daniele Francis e me identifico como uma mulher branca de cabelos cacheados castanho escuro, de comprimento até os ombros. Estou usando um óculos de grau com armação vermelha, uma blusa preta com bolinhas brancas e um blazer preto. Ao fundo do meu ambiente tem uma parede com adesivos do Star Wars coloridos. Também quero apresentar a Leohana Gomes, que aparece aqui no canto inferior direito da tela. Ela está fazendo a tradução para Libras, que é a língua brasileira de sinais, e ela se identifica como uma mulher branca, de cabelos lisos e louros até os ombros. Ela está usando um óculos de grau com armação na cor neutra. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que traz como tema a educação de jovens e adultos no sistema penitenciário brasileiro, fazendo uma reflexão acerca de estatísticas e da aprendizagem. Então, eu sou pedagoga pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduanda em Educação Especial e Inovação Tecnológica, mas tenho como primeira formação Gestão em Recursos Humanos, também uma especialização em Design Instrucional e Experiência de Aprendizagem. Falando um pouco da metodologia, esse trabalho é uma pesquisa teórica documental de cunho qualitativo, considerando primeiro os critérios de seleção e a localização das fontes de informação, segundo os métodos e técnicas utilizados para a coleta de dados. Então, todos os artigos, pesquisas, são datados aí de 2016 a 2023, dentro desse período. Contextualizando um pouco sobre a educação no sistema penitenciário brasileiro, somente no século XX começou a incorporação da educação dentro do contexto prisional, e um dos estudiosos que foram muito importantes, né, para essa discussão foi o Foucault, que é uma importante base bibliográfica desse trabalho também. Ele trouxe para a discussão essa temática como um direito de todo indivíduo. Ele dizia que a educação do detento é por parte do poder público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação para com o detento. Então, a partir desse pensamento, no Brasil surgiu uma nova concepção, né, para tratamento no que se referia à prisão, e em 1950 foram instituídas as normas gerais do regime penitenciário, né, inaugurando aí o conceito de educação integral no sistema penitenciário para a população carcerária em privação social, trazendo temas como a educação moral, intelectual, física, artística e profissional. Então, eu não vou adentrar a fundo na história do contexto da implantação das políticas públicas no Brasil em relação a esse tema, mas eu quero trazer algumas delas para conhecimento. Então, primeiro, nós temos aí um posicionamento do Ministério da Educação, onde ele diz que é importante apoiar técnica e financeiramente a implementação da educação de jovens e adultos no sistema penitenciário. Também cada estado do Brasil ele possui seu plano estadual de educação, conforme determina o decreto 7.626 de 2011, que visa trabalhar a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica e também a educação superior. Começando aqui a reflexão sobre as estatísticas e correlacionadas aí à aprendizagem, eu vou trazer 4 principais reflexões que foram feitas nesse trabalho, mas assim, tiveram outras sobre outros aspectos da educação, mas aqui eu vou relatar somente 4. A primeira delas é sobre o decreto 7.626 de 2011, que não há nenhum artigo ou inciso abordando a nível de União a questão da educação especial no sistema penitenciário. E a gente sabe que esse é um dado muito importante para que os profissionais da educação que estão lá na sala de aula, dentro do sistema penitenciário, dentro das prisões, eles possam trabalhar de forma mais efetiva com os educandos e educandas que estão nessas condições. A segunda reflexão é sobre os dados que são apresentados referente a pessoas com deficiência dentro do sistema prisional brasileiro. Então, esses dados eles existem e eles são conceituados, né, a partir de pessoas em condição de deficiência intelectual. Então, existe esse dado de quantidade de pessoas em condição de deficiência intelectual, e existe o dado das pessoas com deficiência física dentro do sistema penitenciário brasileiro. Porém, os relatórios eles não apresentam as pessoas com deficiências, PCDs, né, separadas de quem possui algum transtorno global do desenvolvimento ou de pessoas com altas habilidades de superdotação, como determina aí, como está no artigo 59 da Lei número 9.394, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então,
A gente sabe também que esse é um dado muito importante para a educação. O terceiro ponto é a alimentação, né? Um dos relatórios, um dos documentos utilizados para esse trabalho foi um relatório do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2015. E nesse relatório foram entrevistadas pessoas para esse relatório, e essas pessoas elas atuam dentro do contexto do sistema prisional e são tanto profissionais como também os próprios presos e presas, tá? E um dos entrevistados, ele relata que o preso ele pode ficar várias horas sem alimentação. E a gente sabe que a alimentação, né, adequada, ela é essencial para o processo de aprendizagem. Existem vitaminas aí que fortalecem memória, que fortalecem atenção, concentração. Então, a gente sabe aí que a alimentação, ela tem um cunho essencial, um cunho muito importante. Acho que cunho muito importante aí para o processo de aprendizagem. A quarta reflexão é sobre o ambiente físico, né? Falando sobre neuroarquitetura e dentro do sistema prisional, né? As pesquisas que foram feitas para esse trabalho, elas vão mostrando que a temperatura e iluminação muitas vezes são inadequadas dentro desse ambiente. Então, isso também dificulta, não favorece o processo de aprendizagem. Além da superlotação nas celas, né? Um dos entrevistados para esse relatório também do IPEA, ele diz que com 18 pessoas é muito difícil, você não anda quando ele tem um livro para ler. Se ele levantar, ele depois não vai ter lugar para sentar, não consegue dar continuidade. Então, a gente sabe que, considerando que a nossa legislação ela preza por formar indivíduos não somente alfabetizados, mas plenamente alfabetizados, né, ou seja, capazes de interpretar textos com flexão crítica e argumentativa, o exercício da leitura ele é de alta relevância na aprendizagem. E aí, como conclusão, né, eu quero trazer o que nossas políticas educacionais falam muito sobre a promoção de uma educação integrada. Então, a educação integrada para os indivíduos em situação prisional, né, é importante que se tenha um olhar inclusivo e com a prospecção de continuidade educacional. Outro ponto também, né, quanto mais desigual é uma sociedade, maior o número de excluídos e de pessoas encarceradas. Então, a gente percebe um aumento da população encarcerada em decorrência de uma desigualdade social. E muitas vezes o preso, né, a pessoa que está lá em privação de liberdade, ele não quer sair, né, ela não quer sair de lá, porque lá está melhor do que fora da prisão, né, porque fora não ia conseguir um atendimento como eles conseguem lá, dentro do sistema prisional. Então, o indivíduo ele sofre a exclusão e a ausência de atendimento às necessidades básicas, né, as necessidades que promovem a dignidade, né, antes de chegar ao sistema prisional, ao sistema penitenciário. Então, esses indivíduos eles já vêm com um histórico de abstinência desses itens essenciais. Então, assim, o aspecto sociopolítico ele tem responsabilidade nesse processo de ressocialização das pessoas em privação de liberdade. E aqui eu deixo as referências para vocês desse trabalho. São muitas referências, mas vocês podem olhar com calma depois. E é isso, muito obrigada. Fico por aqui, ressaltando de que é sempre importante a existência de condições para o desenvolvimento dos indivíduos em situação de privação de liberdade, considerando eles como seres biopsicossociais, né, dentro das políticas públicas e considerando esses sujeitos de direito como sujeitos, né, de direito à educação e também sujeitos capazes de contribuir com a sustentabilidade econômica do país.